Dando continuidade ao nosso estudo em sala de aula, vamos para a resolução do problema apresentado em sala de aula. O primeiro problema foi: a estrutura do sistema de proteção é formada por dispositivos com funções bem definidas. Primeiramente, os sinais são coletados de um sistema elétrico, depois são analisados para detectar a presença de um curto-circuito. Em seguida, temos o isolamento da falta. Por fim, todos os dados são processados, tratados e utilizados por softwares específicos para cada tomada de decisão. A pergunta é: qual componente do sistema de proteção é responsável pela coleta de dados, por proporcionar soluções funcionais e pela tomada de decisão em tempo hábil? Vamos lá. Temos as opções: letra A, relé; letra B, escada; C, disjuntor; D, transformador de corrente; e E, transformador de potencial, ou TP. Nosso primeiro camarada aqui, a letra A, o relé, ele é o dispositivo de atuação. Então, ele recebe o comando e dispara, atracando um dos seus contatos. Esse contato vai ser um contato digital, vai ter dois estados lógicos, alto ou baixo, 0 ou 1, que vai mandar lá para nosso camarada da letra C, o disjuntor. O disjuntor tem um papel de quê? Seccionar e isolar a falha. O disjuntor ele atua quando o relé manda o sinal para ele. Então, o relé manda o sinal lá de tensão, manda o nível lógico alto. O disjuntor vai lá e abre seus contatos, isolando a parte que está com surto e assim mitigando o surto para não acontecer mais problemas. Nossa letra D, que é o nosso transformador de corrente, ele vai pegar a corrente que estão em grandezas de módulo extremamente alto, onde que a gente não consegue fazer a aferição direta, e transformar em níveis de corrente onde que a gente consegue medir, que vai ser geralmente 5 amperes, de 0 a 5 ou de 0 a 1. Os TC mais comercializados são de 5 amperes. A relação de transformação dele vai ser no máximo 5 amperes. Nosso transformador de potencial, que é a letra E, ele tem um papel bem semelhante do nosso TC, só que com a diferença que ele vai pegar níveis de tensões alta, lá na alta tensão ou na média tensão, e vai transformar em níveis de tensões que a gente consegue manipular, 110, 220. Com isso, nós vamos ter a relação de transformação baseada na alta tensão, na baixa. Então, a gente tem esses dois camaradas aí de transformações de valores de grandezas físicas para a mesma grandeza, só que em modos diferentes. O que nos sobra? Nossa escada, nosso sistema de supervisão e aquisição de dados. Como o próprio nome já diz, ele é um sistema de supervisão e aquisição de dados. Então, esse camarada, ele é responsável pela aquisição e o tratamento desses dados. Então, o sistema de supervisório do nosso sistema em todo, ele vai fazer o tratamento desses dados, ele vai ficar comparando se os níveis de tensões, níveis de corrente, frequência e etc. estão em níveis liminar, e se não, o que ele vai fazer? Ele vai ter uma tomada de decisão. Essa tomada de decisão, ele vai processar, vai mandar para o relé vai atuar, vai mandar para o disjuntor, e o disjuntor vai isolar e mitigar o surto. Então, a resposta correta para essa situação, para a questão número 1, é a letra B, o escada. Eu vi que você estava com muita dúvida entre isso, só que temos que entender que esse aparato, cada um tem uma função bem específica e bem definida dentro desse sistema. Relé, ele atua o disjuntor, o transformador de corrente e o transformador de potencial, TC e TP, eles pegam essas grandezas e colocam em modos que a gente consegue medir. E o sistema de supervisório e aquisição de dados, ele vai fazer o tratamento dessas informações e ter a tomada de ação. Ele que vai falar
atua ou não atua, fica em stand-by ou não. Como eu tinha falado, alternativa correta, alternativa B. Agora vamos para o problema número 2. Esse problema aqui eu vi que vocês ficaram mais na dúvida. Então vamos passo a passo nele aqui. O primeiro passo para os engenheiros de proteção devem executar a fim de manter os elementos do sistema de transmissão seguros consiste na divisão da rede elétrica em zonas primárias de proteção, cada uma disposta de um esquema de proteção específico. Adicionalmente, os engenheiros empregam o conceito de sobreposição de zonas para evitar o surgimento de pontos cegos da proteção, como para habilitar a proteção de retaguarda. É notório o conhecimento que a probabilidade de falha em zonas sobrepostas é muito menor. Portanto, é de suma importância que as zonas de proteção cubram o sistema elétrico como um todo, a fim de evitar que os equipamentos fiquem desprotegidos. Tá aqui nosso sistema de proteção, o sistema que nós temos que proteger, né? E cada quadradinho desse com um D quer dizer que é o disjuntor que vai se atuar, onde que tem o próprio relé. Essas duas circunferências se encontrando é nosso transformador de potência. E nós temos nossas linhas de transmissões, a linha de transmissão 1, 2 e 3. Qual a quantidade total de zonas necessárias para proteger os elementos do sistema? A. 5 zonas. B. 6 zonas primárias. C. 7 zonas primárias. D. 8 zonas primárias. Ou E. 9 zonas primárias. Vamos lá. Primeiramente, vamos passo a passo aqui. Nós temos aqui nosso sistema de proteção. Qual que é a primeira zona que a gente tem que proteger? A primeira zona que a gente vai proteger vai ser a zona de proteção do barramento A. Então a gente tem aqui uma zona de proteção. Beleza? A próxima zona que a gente tem que proteger, vamos começar aqui, ó, da esquerda para a direita, seguindo aqui o ramal, protegendo cada zona primária. A próxima zona é a zona de proteção da linha de transmissão 1, que está aqui em verde para vocês. A zona de proteção da linha de transmissão 1. A terceira zona de proteção vai ser a zona de proteção do barramento B, que vai estar aqui para vocês, aqui de roxo, a zona de proteção do barramento B, onde que tem a intersecção ali entre dois disjuntores em cascata. A próxima zona que a gente vai proteger, a próxima zona primária, é a zona de proteção de quem? Nosso transformador de potência. Ele está aqui, ó. A nosso transformador de potência. Nossa outra zona primária. Próxima zona que a gente vai proteger agora é a nossa zona da linha de transmissão 2. Ela está aqui, todo esse trecho que pega tanto o transformador de potência, quanto a linha de transmissão. Todo esse cara aqui está sendo protegido. Vou botar aqui rapidão aqui para vocês aqui. Primeiro a gente protegeu a zona A do barramento A, depois fomos para a zona da linha de transmissão 1, a primeira linha de transmissão, depois vamos para a zona do barramento B, protegemos nosso transformador de potência. O transformador de potência é o que literalmente entrega potência. O transformador potencial é só para aferição de medidas. Depois nós fomos para a nossa proteção da linha de transmissão 2. E agora vamos para a proteção da linha de transmissão 3, que ela engloba todo esse camarada aqui. Então você vê que a retaguarda do primário do nosso transformador está sendo tanto protegido pela linha de transmissão 2 como pela linha de transmissão 3. Agora nós vamos para o nosso barramento D, a proteção primária do nosso barramento D. E por fim, nós temos a proteção do nosso barramento E. Então, a gente teve todas essas zonas de proteção, que deu um total de 8 zonas de proteção. Então, nossa alternativa correta, as 8 zonas de proteção: 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8. Então, deu num total 8 zonas, alternativa D. Alternativa D é a correta. Temos 8 zonas de proteção do barramento. E por fim, agora nós temos nosso terceiro e último problema que foi apresentado em sala de aula. Vamos lá para o problema. É de suma importância que o engenheiro de proteção saiba analisar corretamente o diagrama de operação dos relés. É necessário ter o discernimento de forma como o relé opera para assegurar a coordenação da proteção. Por exemplo, sabe-se que o relé de sobrecorrente apresenta um diagrama de operação baseado em uma curva de tempo corrente. Ou seja, ajustes de relé levam em consideração o valor normalizado da corrente de curto-circuito, assumindo uma dada declividade da alavanca de temporização, cujo objetivo é inferir o tempo necessário de operação. Diante do exposto, é possível coordenar esses relés de modo relativamente simples, garantindo tanto a proteção primária quanto a proteção de retaguarda. Um relé de sobrecorrente é empregado na proteção de um alimentador de distribuição. O mesmo recebe sinais oriundos de um TC, transformador de corrente, com relação de transformação de 400 para 5. Sabe-se que o carregamento máximo do alimentador é de 380 amperes e a corrente máxima de curto-circuito que suporta é igual a 5 kA. Assumindo que o K limiar é 1,2, determine o valor de ICC normalizado e o tempo de operação para uma alavanca de temporização de 0,05 segundos. Assuma que a equação da curva de declividade seja dada por essa expressão aí. Aí a gente tem 5 alternativas, A, B, C, D e E. Então ele deu a relação de transformação do nosso TC, a corrente máxima que nossa linha suporta, que o alimentador disponibiliza, e a corrente máxima de curto-circuito. Também deu a alavanca de temporização. Ele quer saber qual o tempo de operação dos relés para atuar dando essa situação. Vamos para a resolução do problema. A gente tem que o limiar, ele é o K limiar vezes a relação de transformação do TC. Então, a gente tem 400 lá. A gente vai pegar sempre o primário da relação de transformação do TC e multiplicar pelo I limiar. A gente tem 400 vezes nosso I limiar, que é 1,2. Então, a gente tem um I limiar de 380 amperes. A capacidade máxima de carregamento do alimentador é 380. Então, nosso I limiar deu 480. Um errinho aqui, vocês me perdoam aqui. 1,2 vezes 400 é 480. Então, voltando aqui, a gente tem que o I limiar é 400 vezes 1,2, que dá 480. Nossa linha suporta 380 amperes. Então, nosso I limiar está acima, então a gente está garantindo a segurança. Que sempre vamos lembrar que o I limiar tem que ser maior que a corrente que o alimentador suporta, por questão de segurança. Se o nosso alimentador suporta 380 amperes e nós colocamos uma corrente limiar de 380, o que isso quer dizer? Que a gente está trabalhando ali em cima da risca. Então, qualquer valor um pouquinho acima, nós estamos sobrecarregando nosso alimentador e nossa linha de transmissão, e assim a gente não está tendo uma segurança efetiva, uma proteção efetiva. Agora a gente tem nosso ICC normalizado, que é nossa corrente de curto-circuito máxima dividido pelo nosso I limiar. Nossa corrente de curto-circuito que ele deu foi 5 kA ou 5.000 amperes, dividido pelos 480 amperes que a gente acabou de descobrir. A gente tem 10,41 ICC normalizado. Partindo disso, nesse momento a gente consegue determinar o tempo de operação com base nas equações dadas. A gente vai substituir adequadamente os valores nessas equações. A gente vai chegar nesses dados aqui. Nós temos a curva de declividade que o problema deu, substituindo o ICC normalizado por
10,41 elevado a 0,02 menos 1, vezes o tempo de alavanca de temporização que ele deu, que foi 0,05 segundos, nós temos o tempo de operação de 1,45 milissegundos. Ou seja, a gente tem o tempo de operação do relé de 1,45 milissegundos ou 8,75 ciclos. Esse vai ser o tempo do nosso relé atuar. Foi o que o problema estava pedindo. Vou deixar para vocês aqui no AVA algumas listas de exercícios e até quarta, quinta-feira, o restante das aulas, só que vai ter um conteúdo mais extensivo, vai ser um pouco maior e nós vamos ver mais coisas. Agora nós tínhamos comentado, nós vamos entrar nas características dos relés. Então vocês ficam atentos aí com o AVA, caso que vai ter tanto as disciplinas, as matérias, quanto lista de exercícios. Essas listas que nós vamos basear para ter nossa prova e também a presença de vocês. Então, muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima aula.